Olá, eu sou o professor Robson de Carvalho e esta é a segunda aula do minicurso Ensinar a Ler, Aprender a Avaliar. Na primeira aula, nós falamos de texto, leitura, compreensão, habilidades e competência. Hoje, segunda aula, nós vamos falar da matriz de habilidades e da BNCC. Vamos lá? Muito bem. O que é uma matriz de referência? É importante esse conceito porque é a partir da matriz de referência que nós identificamos as habilidades que vão fazer parte da avaliação. A matriz de referência, ela é um documento que serve para descrever as habilidades básicas que são consideradas essenciais para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes ao longo das etapas da escolaridade. E são as habilidades avaliadas, ou seja, uma avaliação que busca verificar quais são as habilidades que os estudantes estão desenvolvendo ao longo das etapas de ensino, de escolaridade, essas habilidades vão fazer parte de um documento chamado matriz de referência. Essa matriz de referência vai descrever essas habilidades e vai dizer, habilidade tal, 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 são as habilidades que os alunos devem saber ao final de uma etapa de escolarização. Por isso é que as matrizes normalmente são organizadas por ciclos ou por fases ou por conjuntos de anos escolares. Por exemplo, uma matriz para o primeiro e segundo ano, que é do fundamental, que é específica para o processo de alfabetização. Uma matriz do terceiro ao quinto, uma matriz do sexto ao nono, as etapas do ensino fundamental. Uma matriz da primeira série à terceira série do ensino médio. E com essas matrizes é possível, então, ter acesso a essas habilidades que serão avaliadas. Então, a matriz é o documento que descreve as habilidades básicas que serão avaliadas posteriormente. E para que servem as matrizes? Bom, as matrizes servem para indicar as habilidades que podem ser avaliadas em cada etapa de escolarização. Elas também servem para orientar a elaboração de itens ou questões de provas. Geralmente as provas, os testes, as avaliações que seguem esse padrão de habilidades são compostas por questões que nós chamamos tecnicamente de itens. Então, cada item deve medir uma única habilidade. Cada habilidade da matriz pode se materializar num item de prova, ou seja, uma questão que vai medir de alguma forma o desempenho dos estudantes naquela habilidade específica. As matrizes também servem para definir a construção de escalas de proficiência que determinam o que e o quanto um aluno realiza no contexto da avaliação. Nós não vamos entrar nesse aspecto da construção das escalas de proficiência, é um tema um pouco mais complexo, mas só para vocês terem uma ideia, uma escala de proficiência, depois de feitos os testes com os alunos, ela distribui os itens de acordo com uma escala, ou seja, os itens recebem uma pontuação e essa pontuação vai ser escalonada. Então, tem itens que vão estar mais na base da escala, itens, por exemplo, de 150 pontos, e itens que vão estar mais no final da escala, itens de 400 pontos, por exemplo. E aí, os demais itens vão sendo distribuídos ao longo dessa escala, e à medida que os alunos vão realizando a avaliação, eles vão também sendo distribuídos de acordo com essa escala de proficiência, ou seja, um nível 150, quando o aluno atinge 150, ele sabe fazer o quê? Ele sabe fazer isso, isso. Então, aí lista as habilidades que estão dentro do nível 1 da escala. Nível 2 da escala, o que os alunos sabem? Os alunos no nível 2 já sabem fazer isso, isso e isso. Nível 3. Então, é basicamente isso a escala de proficiência.
mas nós não vamos discutir a escala de proficiência, que não é o nosso objetivo aqui. Uma questão importantíssima que não se pode confundir a matriz de referência com a matriz de ensino. E, infelizmente, isso tem acontecido no Brasil. A matriz de referência é o documento que vai referenciar a avaliação, especialmente as avaliações em larga escala. Tá? Não é uma coisa para a sala de aula. Embora as habilidades devam ser trabalhadas em sala de aula. Aí entra a matriz de ensino. A matriz de ensino, ela especifica os diferentes conteúdos curriculares que serão trabalhados pelo professor com os seus alunos ao longo de cada ano escolar. Então, a matriz de ensino é feita para a sala de aula, é o currículo. A matriz de referência de habilidades para uma avaliação não é o que tem que ser ensinado, é o que vai ser avaliado. Ou seja, o que vai ser ensinado é muito mais do que o que vai ser avaliado. A matriz de referência, ela seleciona do currículo, seleciona da matriz de ensino algumas habilidades que são consideradas mais básicas e que todo aluno naquele nível de ensino deve dominar. Por isso é que a matriz de referência ela é sempre menor e mais reduzida do que a matriz de ensino. A matriz de ensino é muito mais ampla porque ela é voltada para a sala de aula. Quando eu for falar da BNCC, isso vai ficar bem mais claro. Essas informações que eu falei agora, elas se encontram no documento do CEALI, né, o glossário do CEALI, que é facilmente acessível. Bom, e aqui então tem alguns exemplos de matrizes. Eu vou começar com a matriz do CIMAV, que é o Sistema Mineiro de Avaliação da Equidade da Educação Pública. Esse sistema ele começou por volta do ano 2000, né, e basicamente ele tem uma lista de habilidades que são trabalhadas ou elaborados itens para as avaliações. Então, por exemplo, essa daqui é do segundo ano do ensino fundamental. Então, é uma matriz que está voltada para o ciclo de alfabetização. Então, vejam, esse código que tem ao lado, D20, D21, D1, são códigos referentes ao número da habilidade. O que interessa, na verdade, é a descrição da habilidade que vem logo a seguir. Por exemplo, reconhecer as diferentes formas de grafar uma mesma letra ou palavra, né, o D01, identificar sílabas de uma palavra. Né? Então, basicamente, o que tem na matriz, né, esse é um dos eixos da matriz, a matriz é muito maior, isso é só um exemplo. O que eu quero chamar a atenção é que, assim como as habilidades, os descritores da matriz de referência vão se iniciar com o verbo que corresponde à operação cognitiva, à operação mental que o aluno deverá realizar. Então vejam que nas séries iniciais, as atividades de identificação elas são em muito maior número do que, por exemplo, no final do quinto ano ou no nono ano, porque outras tarefas vão sendo requeridas dos alunos, tarefas cognitivamente mais complexas e mais adequadas ao nível de ensino em que eles se encontram. Né? Aqui seguindo a mesma matriz, né, o eixo da leitura, que tem compreensão, análise e avaliação, localizar informação explícita, reconhecer os elementos que compõem a narrativa, inferir informações em textos, reconhecer o assunto do texto, reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas por advérbios, adjuntos adverbiais, etc. Enfim, vai listando aí as habilidades que devem ser trabalhadas. Vejam que essas habilidades, assim listadas como estão, parece que são os conteúdos que devem ser ensinados na sala de aula.
E quando se fala em ensino por habilidades, parece que é isso que tem que ser feito. Hoje eu vou ensinar o D5, amanhã eu vou ensinar o D6, depois de amanhã eu ensino o D7. Mas não é assim. Porque essa não é uma matriz de ensino, essa é uma matriz de avaliação. A matriz de ensino, primeiro, ela deve se pautar pelo texto. O texto é o objeto central da sala de aula, conforme eu disse na primeira aula. Então, se você ensina o texto e ao explorar todos os recursos, todas as possibilidades do texto, você certamente vai estar trabalhando todas as habilidades sem se preocupar com essa avaliação. Trabalhando o texto no cotidiano da sala de aula, obviamente que os alunos vão adquirir, vão desenvolver e vão consolidar as habilidades. Quando elas aparecerem na avaliação, será uma atividade normal, tranquila para os alunos. Mas se o professor ficar focado nas habilidades especificamente, certamente ele não vai ensinar o aluno a ler e compreender os textos e a escrever e produzir textos que sejam coerentes, coesos, que sejam facilmente entendíveis, né? Então, é importante fazer essa distinção. Aqui, continuando no Sistema Mineiro de Avaliação, o CIMAV, a matriz de referência do 5º ano. Então, vejam que tem outras habilidades, né, diferentes das que estão do primeiro ao quinto, do primeiro e do segundo. Quando fala matriz do 5º ano, significa que a avaliação é feita com os alunos que estão no 5º ano. Mas essas não são habilidades trabalhadas no 5º ano, são habilidades trabalhadas ao longo dos 5 anos de escolarização e ao final do 5º ano, espera-se que essas habilidades, que são básicas, tendo em vista o currículo, que é muito mais amplo, é importante que essas habilidades já estejam consolidadas pelos alunos do 5º ano. Inferir informações em texto, inferir o sentido de palavra e expressão, e assim vai seguindo uma série de habilidades distribuídas nesses eixos. Aqui a matriz do 9º ano. Notem que as habilidades são praticamente as mesmas. Identificar o tema ou sentido global do texto, localizar informação explícita, inferir informações. E aí alguém desavisado poderia perguntar, então quer dizer que vai repetir, vai ficar ensinando sempre a mesma coisa? Aí eu volto a dizer, não vai ensinar habilidades. O ensino não é de habilidades, porque as habilidades não são conteúdo. Você vai ensinar textos. E ao ensinar textos, você vai explorar estas habilidades, entendendo essas habilidades como operações mentais que o aluno, que o leitor realiza no momento em que lê. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, do 1º ao 5º ano, os textos que são trabalhados nesta fase de ensino são textos, obviamente, adequados a esse nível de ensino, adequados ao interesse dos alunos, à idade dos alunos. Então, identificar o tema numa fábula, por exemplo, é completamente diferente de identificar o tema num texto de um artigo de opinião. Obviamente que um artigo de opinião parece um texto mais adequado para o 9º ano que para o 5º ano. Então, veja, embora a habilidade seja a mesma, o nível de complexidade da operação mental e do próprio gênero de texto que vai ser trabalhado é que vai diferir. Então, um texto que é próprio ao 5º ano, você pode trabalhar todas essas habilidades no nível de 5º ano. Quando você trabalha o texto no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, você vai ampliando o nível de complexidade, tanto do gênero textual quanto da própria habilidade, ou seja, da própria operação mental. Procedimentos de leitura. Identificar o tema, o sentido global do texto. Isso daqui já é da terceira série do ensino médio, né? Da primeira à terceira série do ensino médio. Veja que
algumas habilidades são as mesmas, mas vão começar a aparecer outras habilidades que não apareciam antes, né? Isso são as habilidades que aparecem na avaliação destinada aos alunos da terceira série do ensino médio, tá? No Sistema Mineiro de Avaliação. Os estados, municípios costumam ter também suas matrizes de referência e sistemas de avaliação próprios. Aqui um sistema nacional, que é a matriz do SAEB, né, a Prova Brasil, só para a gente ter também uma noção e para a gente poder comparar. Essa matriz é uma matriz de 2001, tá? E é essa matriz que vem sendo utilizada desde então. Da mesma forma, né, o quinto ano aqui, é uma matriz que se organiza em eixos também. Então, o primeiro eixo é o de procedimentos da leitura. E vejam que as habilidades são praticamente as mesmas lá do CIMAV. Muda aqui o código, né? O D1 de uma é o D3 da outra, o D5 de uma é o D3 da outra. Enfim, há uma variação aí nesse código. O que interessa, de fato, é a descrição da habilidade. Localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de palavra ou expressão, as mesmas habilidades lá do Sistema Mineiro. O que, obviamente, é de se esperar, porque os estados, embora haja aquelas questões particulares, peculiares de cada comunidade, de cada região, existe um fio condutor que deve ser o mínimo, né, de direito de aprendizagem de todos os estudantes, independente de onde eles estejam. E o que a matriz procura revelar é exatamente esse: quais são as habilidades mínimas, básicas, e que são direito de aprendizagem de todo estudante, independente de onde ele esteja, de qual rede de ensino ele pertença, enfim. Então, na Prova Brasil, nós temos também a mesma estrutura de habilidades, né? O verbo, que indica a ação ou operação mental que vai ser realizada, complemento, né? Vai inferir o quê? Vai inferir uma informação implícita ou o sentido de uma palavra ou expressão. Tá? E aqui a terceira série do ensino médio no SAEB. Vejam que algumas habilidades vão se repetir, entre aspas, né? Ou seja, são as mesmas habilidades, porém não é uma repetição de conteúdo, porque vai variar no grau de complexidade com que essas habilidades são trabalhadas. E aí nós chegamos na matriz do Enem. A matriz do Enem é um pouco diferente, mas ela também se apoia nesses construtos de base de operações mentais e cognitivas, né? Ao invés de eixos, nós temos aqui competência diária. Tá? Então, aqui, por exemplo, é a matriz de linguagens. Tá? Então, é um pouco mais ampla. Por exemplo, identificar as diferentes linguagens, depois recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens, relacionar. Vejam que, da mesma forma, essas habilidades começam com o verbo que traduz a operação mental que deve ser realizada pelo estudante. O Enem é um exame, como o nome já indica, né? Exame Nacional do Ensino Médio, e ele tem uma perspectiva tanto pedagógica quanto teórica e mesmo prática distinta do SAEB e das avaliações dos estados e municípios, porque as avaliações de estados e municípios buscam verificar a qualidade de ensino das suas respectivas redes. O SAEB ele tem essa característica de fazer um mapa do ensino no Brasil, ou seja, de como os estudantes estão dominando ou sendo capazes de mobilizar, em contextos específicos, algumas habilidades básicas que constam das matrizes. O Enem, pela característica de exame, ele muda um pouco a perspectiva, porque ele foca um pouco na classificação dos estudantes,
porque é por meio dessa classificação que é dado o acesso à universidade. E, por outro lado, ele qualifica esses estudantes do ensino médio na medida em que eles vão participando desse exame. Então, o Enem ele não é uma avaliação, ele é um exame. E nós vamos discutir um pouco essa noção de avaliação e de exame nas próximas aulas. E agora nós vamos falar das habilidades na BNCC. Então, nós falamos das matrizes. As matrizes são o documento que baliza as avaliações em larga escala. E quando a gente for estudar o capítulo específico da avaliação, nós vamos entender por que nós falamos agora dessa questão das matrizes de referência, para a gente poder entender essa mecânica, né, de como isso realmente funciona. E agora nós vamos falar das habilidades na BNCC, e aí nós vamos começar a ver algumas diferenças importantes entre as habilidades descritas nas matrizes de referência e as habilidades que aparecem na BNCC. E vamos descobrir também por que há essas diferenças. Em primeiro lugar, é preciso entender como que a BNCC organiza as habilidades. Vocês viram que nas matrizes de referência das avaliações, as habilidades recebem um código bem simples. Ou é D ou é H, né? D01, D10, D24, D31, e as habilidades OH, né? H1, H2, H7, enfim. Já na BNCC, existe uma estrutura de código um pouco mais diferente, um pouco mais elaborada. Primeira seção do código de cada habilidade corresponde ao segmento ou etapa de ensino. Então, se estiver escrito EM, significa que é ensino médio. Se for fundamental, é F. Na sequência, vem 2 dígitos numéricos que correspondem aos anos escolares em que aquela habilidade vai ser trabalhada ou deveria ser trabalhada. Então, se tiver 01, é uma habilidade para o primeiro ano exclusivamente. Se tiver 02, é uma habilidade exclusiva para o segundo ano. Mas se tiver 13, como está aí, significa que é uma habilidade que vai ser trabalhada desde o primeiro até o terceiro ano. Por exemplo, no ensino fundamental, se tiver uma habilidade com código 68, por exemplo, é uma habilidade que vai ser trabalhada do sexto ano até o oitavo ano. Se tiver uma habilidade com código 79, é uma habilidade que vai ser trabalhada do sétimo ano até o nono ano. Na sequência, vem conjuntos de letras que corresponde à área ou componente curricular. Por exemplo, LGG, linguagens. Então, aí é uma área. LP, língua portuguesa, é um componente curricular. E, por último, são os números que indicam a ordem em que essa habilidade aparece no rol de habilidades. Tá? Então, 103 é a habilidade número 103. Tá? Ou seja, neste caso específico, é a habilidade 103 de linguagens para ser trabalhada do primeiro ao terceiro ano, da primeira à terceira série do ensino médio. Bom, dito isso, vamos passar para esse quadro, que é um quadro muito importante para nos mostrar a dinâmica da composição das habilidades dentro da BNCC. Observem que esse quadro ele é composto por colunas e linhas, e essas colunas e linhas têm uma razão específica para existir. A primeira coluna, práticas de linguagem, significa que as habilidades elas estão organizadas na BNCC por práticas de linguagens. Aquilo que nas matrizes de referência geralmente se chama de eixos, tá? Tem alguns currículos, alguns livros didáticos também que organizam o conteúdo por eixos de ensino.
tá? E a BNCC chama de práticas de linguagem. Basicamente são essa que a gente está vendo aí, leitura, né, leitura e escuta, tem hora que separa um pouquinho. Então vai ter a leitura, vai ter a prática de linguagem da oralidade, da análise linguístico-semiótica e da escrita ou produção de texto, a depender da etapa de ensino. Tá? Então, esses são os eixos, ou, como diz a própria BNCC, as práticas de linguagem. A prática da leitura, a prática da oralidade, a prática da análise linguística, a prática da produção de textos. Trabalhar com a noção de prática é muito interessante porque envolve um dos aspectos mais importantes da sala de aula, que é justamente a prática. Ou seja, não é algo que se faz uma vez ou outra, não é uma atividade esporádica, mas é uma atividade que envolve prática, envolve repetição, envolve sequência, envolve recorrência. É preciso haver sistematização dessas atividades para que hajam resultados conforme a gente deseja no final. Em seguida, vem a coluna dos objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento correspondem ao conteúdo que vai ser trabalhado. Então, nós temos, por exemplo, reconstrução das condições de produção e recepção. O conteúdo é esse: condições de produção e recepção de textos. Estratégias de leitura. O conteúdo é esse. Essa é uma informação importante para o professor. O que é que ele está trabalhando dentro da prática de leitura relativamente a essa habilidade, quando ele trabalhar essa habilidade? Já eu vou falar da habilidade. Então, nós temos, da mesma forma que as práticas de linguagem, nós temos vários objetos de conhecimento que vão depender, obviamente, da habilidade que está sendo trabalhada relacionada com a prática de linguagem. Na sequência, nós temos, então, as próprias habilidades. Então, vejam, neste exemplo, é F15LP01, ou seja, é uma habilidade que vai ser trabalhada na etapa do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em língua portuguesa. É a primeira habilidade, que está relacionada com essa prática de linguagem. Mas não é só isso. Além disso, tem também os campos de atuação. Essa é uma habilidade que vai ser trabalhada em todos os campos de atuação, mas tem algumas habilidades que são específicas de alguns campos de atuação. Por exemplo, o campo da vida cotidiana, o campo artístico-literário, o campo da vida pública, o campo das práticas de estudo e pesquisa, que, aliás, é um campo muito interessante para a valorização da ciência, para a valorização da evidência e dos resultados baseados em estudos científicos, e o campo jornalístico midiático. Então, esses campos de atuação, que são campos de atuação da vida das pessoas, né? Todos nós estamos, de alguma forma, envolvidos com esses campos. As habilidades também vão ser organizadas em função desses campos. Então, vejam, esse exemplo, né, o primeiro exemplo, da habilidade na BNCC, e essa é uma característica das habilidades da BNCC, que tem uma redação muito extensa. A maioria das habilidades tem uma redação mais extensa. São poucas as habilidades que têm uma redação mais curta. Vejam, identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente. A casa, a rua, a comunidade, a escola, e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Percebam que é uma habilidade muito, mas muito maior em termos de texto e de informação do que uma habilidade que apareça na matriz de referência. Na matriz de referência, uma habilidade como essa vai aparecer como algo do tipo identificar a função de textos.
ou identificar a função social de textos. Ponto. Parou aí. Parou aí. Por que a habilidade na BNCC é tão mais ampla? Primeiro, porque ela tem uma estrutura que é diferente. Ela tem primeiro o verbo, que indica a operação mental ou a operação cognitiva que vai ser realizada. Em seguida vem o complemento, né, que de alguma maneira diz que tipo de ação ou como que essa ação deve ser feita. E depois um contexto, que vai dizer onde, né, vai dizer em que gênero textual, enfim, tem uma série de informações complementares dentro do texto da habilidade. Então, vejam, esta é uma operação de identificação. Identificar o quê? A função social de textos. Só que a habilidade vai mais além. Por quê? Porque na BNCC ela vai ter mais detalhes. E por que ela vai ter mais detalhes em relação, por exemplo, às matrizes de referência para as avaliações? Porque a BNCC não é uma matriz de avaliação. Ela é uma matriz para currículo. Isso daqui é para fomentar os currículos estaduais e municipais. Os estados e municípios estão construindo seus currículos em função a partir da BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Então, isso é o que é de comum que deve estar nos currículos dos estados e municípios. Então, vejam, a BNCC ela precisa especificar um pouco mais as coisas. Ok, então é identificar a função social de texto. Que textos? Os textos que circulam nos campos da vida social, dos quais participa cotidianamente. Quem participa? O estudante, né? A casa, a rua, a comunidade, a escola. Então, veja, o professor precisa ter consciência de quais são os textos que circulam nesses ambientes e trazer esses textos para dentro da escola, incluindo os textos que são naturalmente escolares, né, para que o aluno possa identificar a função social, ou seja, para que eles servem. Esses textos foram escritos para quê? Para cumprir que propósito social? Nas mídias impressas, então agora vem mais uma parte, que é o contexto. São textos que circulam em campos da vida social e nas mídias impressa, de massa e digital. Além disso, de identificar a função social, eles também têm de reconhecer para que foram produzidos, onde eles circulam, quem os produziu e a quem eles se destinam. Isso é para ser trabalhado em sala de aula. Isso não é para avaliação. A avaliação, se você trabalhou o texto e explorou essa habilidade, quando vier lá na avaliação um item, uma pergunta de identificação da função social do texto, o aluno vai responder com facilidade porque ele está acostumado a fazer isso. Não porque foi treinado numa habilidade, mas porque está acostumado a lidar com textos diferentes e a pensar, a raciocinar, a discutir sobre o texto. Depois a gente vai para a estratégia de leitura, que é o outro objeto de conhecimento dentro da prática de linguagem de leitura e escuta compartilhada e autônoma, e que serve para todos os campos de atuação. Então, a habilidade 02, que é estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler. Pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte, e assim vai. Uma série de informações que vão compor esse conjunto que é a habilidade. Vejam que a habilidade 3, localizar informações explícitas em textos, corresponde exatamente a uma das habilidades que a gente viu lá nas outras matrizes. Né? Mas é das poucas habilidades que tem só essa informação. Né? As outras todas têm muito mais informações. Muito bem, com isso, nós chegamos ao final da nossa aula 2, em que nós tratamos das matrizes de referência do CIMAV, do SAEB, do Enem e das habilidades na BNCC. Na próxima aula, eu vou falar especificamente sobre o que é avaliação. E daí você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários
para o blog da Parábola, para o canal, né, ou diretamente para mim. Agradeço a todos que estiveram até agora e espero ver vocês na próxima aula. Até lá, obrigado.